E aí, meu aluno querido, vamos lá estudar mais uma aula agora. Você que está aí engrenando, né, a formação em língua portuguesa. Vamos estudar agora pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos, tá? Os de tratamento serão relativamente mais simples, tá? Basicamente, você vai ter que entender aquilo que eu vou explicar com relação ao emprego e à concordância e ler essa tabelinha aí, tá? Porque a tabela que está no seu material é uma tabela importante para você observar a forma correta de empregar os pronomes de tratamento. Vamos começar por isso então, tá? Quando nós falamos de pronomes de tratamento, você tem que pensar, por que é que a gente emprega um pronome de tratamento? É para realizar uma espécie de tratamento cerimonioso, para gerar uma espécie de tratamento cerimonioso. Eu coloquei neste material que as palavras você, senhor, senhora, senhorita, fulano, ciclano, beltrano são expressões que integram o quadro de pronomes de tratamento. Isso é divergência entre os gramáticos normativos para que você possa saber. Por quê? Porque as palavras como senhor, senhora e senhorita, tá? Fulano, ciclano, beltrano e você também são chamados de axiônimos correntes. O que significa isso? Palavras que nós empregamos cotidianamente e que retomam ou substituem alguns nomes, pessoalmente falando, tá? Então, nesse caso, eu coloco no quadro como pronomes de tratamento também. Ótimo? O que nós temos que saber? O pronome de tratamento é empregado, evidentemente, para substituir o nome da pessoa. Ele indica que há uma espécie de cerimônia no tratamento, tá? Cerimônia no tratamento. Um cuidado, alguma coisa nesse sentido. E quando nós fazemos essa substituição, quando nós empregamos esse tipo de pronome, é fundamental termos a noção, termos a ideia de que existe uma parte do nosso estudo, uma parte da nossa disciplina muito importante para o pronome de tratamento. Quer dizer, se quando você estiver estudando, tá, você vir no edital o nome redação de correspondências oficiais, significa que você precisa prestar muita atenção ao estudo dos pronomes. Existe um estudo sistemático dos pronomes de tratamento dentro de redação oficial, mas aqui eu trago para você uma dica simples, tá? Que é o que está no Manual de Redação da Presidência da República. Um pronome de tratamento é empregado por causa da noção de formalidade. Quando eu digo formalidade é por causa do ritual comunicativo, certo? O ritual comunicativo. O tratamento que deve ser igual, né? De maneira igualmente dispensada às pessoas, aos comunicadores. Quando você emprega um pronome de tratamento, você emprega em razão do cargo da pessoa, o cargo que ele desempenha. Se o cidadão é rei, se ele é reitor, se ele é ministro, se é presidente da república, se ele é secretário de relações exteriores, o cargo condiciona o emprego do pronome de tratamento, correto? Além disso, nós precisamos entender que o pronome de tratamento possui uma particularidade em relação à concordância. Por quê, Pablo? Seguinte, quando você estabelece concordância com pronomes de tratamento e palavras a eles associadas, você precisa observar que pode haver a concordância de gênero e a uniformização de tratamento de pessoa. Vou explicar isso. Toda vez que você fizer a concordância de gênero do pronome, o gênero é o gênero da pessoa, nunca do pronome. Não entendi, Paulo? Então eu vou explicar. Se você empregar um pronome de tratamento para o ministro, tá? Coloco lá, vossa excelência. Você percebe que tanto vossa quanto excelência estão aqui, ó, no terreno do feminino, tá? Estão compondo uma expressão de natureza feminina.
mas eu estou pensando no ministro, que é um cara, então eu digo, Vossa Excelência está convocado, porque eu concordo com a ideia de ministro, não com a ideia do vossa aqui. Então é sempre a concordância com a pessoa. Pablo, se fosse uma mina, tá? Eu diria, Vossa Excelência está convocada. Essa seria a forma correta. Então você pensa comigo aqui. A concordância de gênero é sempre feita com a pessoa. Já a uniformização de tratamento pessoal, aqui é tratamento, sempre será feita com a terceira pessoa. Isso quer dizer que, apesar de eu utilizar o vossa aqui, eu sempre vou pensar que estou utilizando a palavra você. Então, se eu dissesse, Vossa Excelência devereis errado. Vossa Excelência deverá apontar vossos errado, deverá apontar seus novos assessores certo. Por quê? Porque é sempre a adequação de terceira pessoa. Sempre a adequação de terceira pessoa, tá? Então, Vossa Excelência deverá apontar seu novo indicado, seu assunto predileto. É assim que você faz a concordância. Isso aqui costuma aparecer nas provas quando há redação de correspondências oficiais ali no nosso edital. Beleza? Então aqui ó, nós temos a ideia de substituição do nome e temos aqui a ideia de cerimônia, tá? Temos a ideia de cerimônia dentro da sentença, o nosso chamado princípio da formalidade comunicativa na redação de correspondências oficiais. Eu coloquei uma tabela para você aí que traz os principais pronomes de tratamento, como Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Magnificência, que deve ser empregada para os reitores de universidade, tá? E ali nós temos os demais pronomes, né, como Vossa Senhoria, como Vossa Santidade, que é empregado para o Papa, as formas de fazer a abreviação. E aí o que eu quero que você entenda, tá? Existe ainda uma diferença entre você empregar. Deixa eu apagar isso aqui para colocar desse lado rapidinho, para você poder entender aqui comigo. Existe uma diferença entre você empregar vossa alguma coisa e empregar sua alguma coisa. Vamos lá, entenda. Quando você diz Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Vossa qualquer coisa, significa que você está num tratamento direto, você está, vou colocar aqui de um jeito bem fácil de você entender, falando com o cara ou com a mina. Então quer dizer, ou a correspondência é diretamente para a pessoa, ou ela está na minha frente, entendeu? Eu estou falando ali, por exemplo, sei lá, com um Gilmar Mendes. Aí eu faço Vossa Excelência, pá! Entendeu? Eu falo com a pessoa, diretamente. Veja, se eu estivesse falando sua alguma coisa, Sua Excelência, Sua Santidade, Sua Senhoria, Sua Majestade, significa que eu estou falando sobre o cara. Eu estou conversando com você e eu vou fazer menção ao Papa, por exemplo. Eu sei que Sua Santidade não está bem hoje, entendeu? Aí quando eu utilizo sua, quer dizer que eu estou falando a respeito da pessoa, não com a pessoa. Existe essa diferença, que é uma diferença fundamental para você poder entender o emprego dos pronomes de tratamento. Beleza? Que bom que você já sacou isso. Agora o que é que eu vou fazer? Vou mudar o registro e vou falar sobre pronomes que são ainda mais importantes, ainda mais incidentes, diga-se de passagem, tá? Eu vou falar sobre os pronomes demonstrativos. Pronome demonstrativo cai bastante, as questões costumam ser bem fáceis, mas é preciso que você preste muita atenção para não errar aqui. Então vamos lá, coloque no seu material pronome demonstrativo. Eu costumo chamá-lo de pronome cagueta. Por quê? Porque o pronome demonstrativo é aquele que aponta para alguém ou para alguma coisa em algum lugar. Por isso, pronome cagueta. Beleza? O que é que ele faz para nós?
Na verdade, o que ele faz basicamente é encontrar referências dentro do texto. Eles indicam alguma coisa que é pontuada no espaço, pontuada no tempo ou pontuada no texto. Espaço, tempo ou texto. Ok? Vamos pensar aqui comigo quais são esses pronomes. Você tem uma tabelinha que eu coloquei para você, gostaria de que você lesse e acompanhasse o raciocínio junto comigo. Então nós temos ali o primeiro item, que vai ser colocar o pronome masculino. Eu vou separar aqui para ficar bem bonitinho. Segundo item, vamos colocar aqui, ó, pronome feminino. Terceiro item, coloca lá masculino, feminino e o pronome neutro. Beleza? Eu vou montar quais são e eu vou explicar o princípio da retomada que esse pronome realiza. Nós ainda podemos dividir, além de masculino, feminino e neutro, a ideia de pessoa. Então nós podemos pensar na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa para esses pronomes demonstrativos, tá? Nem todo mundo concorda nessa divisão com essa divisão de pessoas, mas eu acho bem interessante. Vamos colocar aqui então, fechar minha tabelinha aqui para ficar bem organizado e você raciocinar comigo. Pronomes de primeira pessoa, tá? No masculino, o que é que nós temos? Este, temos esta e temos isto. Pronome de segunda pessoa, temos esse, temos essa e temos isso. Pronome de terceira pessoa, temos aquele, temos aquela e temos aquilo. Tranquilo? Aí o que eu vou explicar para você? Esses pronomes organizam referências da seguinte natureza. Se formos pensar no espaço, tá? A palavra este, a palavra esta ou a palavra isto, indicam elementos que estão com o falante. Eu digo para você, esta caneta, ó, tá comigo? Este quadro, beleza? Estou segurando. Esta tabela, eu estou demonstrando, está perto de mim. Essa noção de proximidade. Segunda pessoa indica um afastamento relativo. Por exemplo, coloco a caneta aqui. Essa caneta, certo? Esse quadro, estou um pouco mais distante. Essa tabela, estou apontando para ela, mas não estou segurando, não estou com ela. Se fosse mais distante ainda, joguei uma caneta para lá. Aquela caneta, aquele quadro, aquela tabela, eu indico essa distância, esse afastamento. A mesma coisa serve para o tempo. Se eu disser neste dia, o dia de hoje, nesta semana, a semana presente, nesta aula, a aula de agora. Se eu disser nesse dia, nessa semana, nessa aula, pode ser passado ou futuro, mas que estão próximos. Naquele dia, naquela aula, naquela semana, passado ou futuro, mas que estão distantes, que estão afastados. Correto? Muito bem. Agora vamos pensar no texto, que é o mais importante para nós. Pensando em relação ao texto. Este, esta e isto, tá? Esses pronomes aqui são empregados para fazer uma espécie de retomada que nós chamamos de retomada catafórica. É um nome bem bonito para dizer que ele vai apontar para frente, para aquilo que vai ser dito. Esse, essa, isso são empregados para retomar aquilo que já foi dito, para fazer uma retomada anafórica, ou seja, para apontar para trás. Aquele, aquela e aquilo podem apontar para frente ou para trás. O que importa é que eles vão retomar aquilo que está longe, está distante, tá? Mesmo que seja para frente ou para trás. Para você memorizar, este, esta, isto tem o frente ou T no mesmo lugar. Esse, essa, isso já tem o nosso S do trás aqui. Aquele, aquela e aquilo, olha o L de longe aqui, beleza? E conseguiu retomar sem muita dificuldade. O que eu quero que você entenda, e isso aqui é muito importante,
Nessas retomadas, nós temos aqui uma recomendação. Isso que eu estou explicando para você não é uma regra, isso é um hábito, tá? É uma convenção gramatical. As pessoas costumam fazer assim. Não significa que você nunca verá a palavra isto, ou este, ou esta, apontando para alguma coisa que acabou de ser dita. Isso pode acontecer, tá? As pessoas costumam engessar esse quadro e pensar, não, é só desse jeito. Não é. Não é só desse jeito. Pode haver outras formas de fazer essa retomada. Para isso, eu vou mostrar agora algumas frases que estão aí no seu material, vou jogar no quadro e vou mostrar como é que a gente desenrola, tá, esse exemplo. Já sei até mesmo que perguntas você poderá fazer para mim. E essas perguntas eu vou mapear e vou colocar na resposta aqui, beleza? Bem, então vamos dar uma olhada aqui, ó, na primeira frase. A frase é: a única saída é esta. 2 pontos. E aí, rever os conceitos sobre a teoria. Mas eu vou parar aqui no rever os conceitos. O que aconteceu aqui, meu aluno querido? A palavra esta foi empregada para antecipar o conteúdo que vem depois. Isso aqui é o que a gente chama de remissão feita por catáfora. Lembra? Catáfora, esse nome bonitão que significa aponta para frente. Aqui nós só estamos apontando para frente. Tranquilo? Quer dizer que se eu inverter, eu vou ter uma anáfora. Olha só, rever os conceitos sobre a teoria, ponto. Essa é a única saída. Beleza? O que aconteceu aqui? A palavra essa, que é o nosso pronome, está retomando a oração antecedente. Como é que é o nome dessa retomada? Retomada feita por anáfora. Anáfora. Ou retomada anafórica. Beleza? É esse o princípio. Eu vou colocar um caso agora em que nós teremos 2 elementos para eu mostrar como é que a gente usa a palavra aquilo nessa construção. Então você tem aqui, ó, vida e morte, beleza? Só vou copiar igual está o nosso exemplo aqui, ó, 2 pontos. Esta assusta, 2 ponto e vírgula, aquela gera dúvidas. Eu até coloquei para você com cores para você entender o princípio. Olha só, o que eu disse para você? Que a palavra esta retoma sempre aquilo que está mais próximo e que a palavra aquela retoma aquilo que está mais distante, certo? Esta mais próximo, aquela mais distante. Qual dos 2 elementos está mais próximo do início da segunda frase? É a palavra esta. A palavra esta está retomando o termo morte, porque a palavra morte está como elemento mais próximo do início da frase. Pablo, você acabou de dizer que tinha que ser o essa. Não, eu não disse. O que eu disse para você foi: geralmente, para retomar um vocábulo, nós utilizamos a palavra essa, para retomar o elemento já mencionado. Aqui eu estou explicando para você a circunstância em que nós temos 2 referentes. Pablo, mas eu não poderia usar essa e aquela? Então, o que eu estou te explicando? Que essa é uma retomada por posição. E por posição você usa este, esta, isso, aquele, aquela e aquilo. Então é para usar este, esta, isto. Não é para usar esse. Ah, mas uma vez eu ouvi que não importa. Não importa o que você ouviu, é para usar desse jeito, tá? Ah, mas e se eu tivesse 3? Vida, morte e esperança. Daria para usar aquele, aquela, este, esta, esse, essa? Não. Se você tivesse 3, você reformularia a frase para não gerar dúvidas, para facilitar a sentença. Então você utilizaria o primeiro, o segundo e o terceiro, em vez de utilizar este, esse e aquele, porque isso causaria dificuldade na hora de o leitor interpretar a sentença. Então, esta retoma a morte. A palavra aquela retoma vida.
Pablo, e se eu inverter? Aquela assusta, esta gera dúvidas. Entenda, se você inverter, o que é que vai acontecer? A palavra aquela continuará retomando o elemento mais afastado, que é vida. Você vai mudar o sentido da frase? Vai, mas você vai mudar apenas essa parte aqui, ó, do assustar e gerar dúvidas. Se mudar a posição do pronome. Por quê? O aquela continuará retomando o elemento mais distante, que é vida. E o essa continuará retomando o elemento mais próximo. Entendeu? É assim que você faz quando houver mais de um elemento dentro da frase. Pablo, eu acho que eu não conseguiria empregar isso numa sentença. Cara, tenta montar uma frase. Por exemplo, João e Pedro estudam para concurso. Este gosta de português, aquele de matemática. Este, quem é? Pedro, está mais próximo, entendeu? João e Pedro estudam para concurso. Aquele gosta de matemática. João, este de português, Pedro. É só você pensar, quem é que está mais próximo? Quem está mais próximo vai ser retomado pelo este. Quem está mais distante vai ser retomado pelo aquele. Simples desse modo, tá bom? Aí, beleza, você vai perguntar, Pablo, então quer dizer que acabou o assunto sobre pronomes demonstrativos com essa tabela? Não, porque existem alguns outros demonstrativos que aparecem meio que disfarçadamente, tá? E eu vou explicar isso aqui para você agora. Então, veja só. O primeiro deles tá ali. Eu coloquei como itens o e a. Como é que você sabe que esses pronomes o e a serão pronomes demonstrativos? Quando você puder permutá-los, puder trocar, quando você puder trocar por aquilo ou aquele e aquela. Geralmente eles aparecem com as palavras que e com as palavras de. Geralmente aparecem próximos a esses elementos. Veja só. O aluno fez o que podia. Tá, o aluno fez o que podia para passar. Para passar. Nessa frase, a palavra o poderia ser substituída por aquilo. E veja como ficaria confortável, como não mudaria o sentido. O aluno fez aquilo que podia para passar. O segundo exemplo que eu coloquei ali, a pessoa a que fiz alusão é Marina. Veja. A pessoa a que fiz alusão, tá? Veja só, eu tenho a pessoa, aquela, nesse caso aqui, o que é que eu tenho que observar? Que eu tenho um pronome demonstrativo aqui, certo? Nesse caso, se você perceber, para eu conseguir colocar a palavra aquela, eu tenho que reformular essa sentença, tá? Eu tenho que reformular essa sentença. Por quê? Peço que você pegue essa frase que está aí, beleza? Peço que você pegue essa frase e reconstrua, tá? Reconstrua. Para você ter o pronome demonstrativo ali, ficaria alguma coisa como, olha só, eu comprei uma gravata semelhante a que você tem. Veja, aqui, comprei uma gravata semelhante a que você tem. Eu posso trocar esse a aqui por aquela? Comprei uma gravata semelhante àquela que você tem? Posso, né? Posso ir fazendo essa troca, não há problema. É por isso que essa expressão aqui está correta. Semelhante àquela que você tem. Aquilo que é semelhante a, vem uma preposição, mais o a escondidinho aqui, esse nosso pronome demonstrativo, o acento grave aqui também está certo. Agora, olha só, isso aqui é uma pegadinha que a banca pode colocar. Por isso já vou pedir para você consertar. A pessoa a que fiz alusão é Marina. Eu posso dizer a pessoa àquela que fiz alusão? A frase não ficou meio mal construída? Ficou. Então aí no seu material o que você vai fazer? Você vai remover esse acento grave e vai remover esse aquela. Porque esse aquela não está aí.
beleza? Você vai dizer só a pessoa, a preposição, que fiz alusão. Fiz alusão à pessoa. Não há o pronome demonstrativo aqui. Aqui há o pronome demonstrativo. Você percebeu que você precisa tentar reconstruir a frase para que ela faça sentido, para que ela possua correção gramatical? Então, arrume aí no seu material, faça suas anotações, porque é muito importante que você consiga ajustar o raciocínio. Coloquei uma frase aqui para você perceber que por mais que eu tenha essas palavras próximas, eu ainda preciso fazer uma análise da frase, ver se é cabível o emprego desse elemento. Joia? Bem, vamos dar uma olhadinha aqui então no outro, tá? O outro caso, nós podemos ter as palavras tal e se... Deixa eu arrumar aqui que não ficou muito bonito. Semelhante. Essas palavras serão consideradas pronomes demonstrativos quando estiverem determinando um substantivo e forem permutáveis, quer dizer, possíveis de trocar por qualquer pronome demonstrativo. Veja o exemplo, eu coloquei ali, ó, não seria possível resolver semelhante problema. Eu poderia substituir semelhante pela palavra tal, não seria possível resolver tal problema, não seria possível resolver este problema, não seria possível resolver aquele problema, esse problema, e eu consigo concluir que a palavra semelhante nada mais é do que um pronome demonstrativo e gramaticalmente ele é classificado assim. Como é que você vai fazer então? Você vai tentar substituir por qualquer pronome demonstrativo. Qualquer pronome demonstrativo. Este, aquele, isso, aquilo. Você vai tentar trocar para ver se ele vai combinar com o elemento que está aqui. Tá? Principalmente este, aquele, tá? E isso, este, aquele, esse, tá? Esses termos aqui que você tem lá na nossa tabelinha dos pronomes demonstrativos. Olha a outra frase. Tal assunto não deve ser discutido aqui. Tal assunto, semelhante assunto, esse assunto, aquele assunto. Essas frases não possuem uma uniformização, não possuem um sentido aproximado, a possibilidade de eu empregá-las dentro de uma sentença? Claro, de fato possuem. Então, meu velho, você só vai mandar que é pronome demonstrativo e que está correto do ponto de vista gramatical. Beleza? Matamos aqui os pronomes demonstrativos, mas ainda não terminamos de falar sobre pronome. Lembra que eu falei que a categoria sobre pronomes era extensa? Eu sei, é extensa. Então, fica de olho, porque ainda precisamos estudar mais alguns desses pronomes. Valeu? Continue comigo, vamos estudando aí, firme do seu lado, cara. Força, guerreiro!